Em uma tentativa desesperada de tentar evitar sua prisão, Jair Messias Bolsonaro se complica ainda mais ao convocar atos na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro, supostamente para defender a democracia. Bora falar um pouco mais sobre isso e revelar o que estaria por trás desse plano do Jair Messias Bolsonaro. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá aparecendo aqui. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Todo mundo que está acompanhando o noticiário jornalístico, político barra policialesco nos últimos dias, nas últimas semanas, tem observado que o cerco tem se fechado. Não só em relação ao entorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, como contra o próprio clã. A gente viu a polícia fazendo batida em endereços ligados ao Carlos Bolsonaro. A gente viu o Flávio ali também num comportamento supostamente estranho, ao se evadir em tese de um lugar com uma moto aquática, dizendo que devolveu a moto aquática. Depois o advogado do Bolsonaro postou a foto nas redes sociais dele dizendo que era mentira, que uma das motos aquáticas não teria voltado, e aí já entra uma contradição entre a defesa e o próprio clã Bolsonaro. E agora vendo aí que com esse vídeo que tem vindo à tona em relação à reunião golpista, trocas de mensagens encontradas no celular do Mauro Cid e de outras figuras envolvidas nos atos golpistas do 8 de janeiro, coincidências de minutas golpistas na casa do Anderson Torres, no gabinete do Jair Messias Bolsonaro, na sede do PL. O próprio Valdemar, que vocês vão lembrar, falou sobre isso no passado também, que ele já tinha recebido algumas minutas golpistas. E o próprio general Heleno, que de acordo com o que a polícia falou, que encontrou em um caderno de anotações do general Augusto Heleno, foi encontrado ali também um conteúdo muito similar às outras minutas. Então a gente tem aqui materialidade para poder ligar os pontos, não só pela delação do Mauro Cid, como também pela coleta, e não colheita, viu, Sérgio Moro? Pela coleta de provas feitas ali pela Polícia Federal em diligências legais autorizadas pela Justiça, que produziram ali um resultado positivo. Sabendo que ele está aí na iminência de ser preso por instigar a população que o apoia a atacar a democracia, por ter atuado supostamente como um dos mentores, se não o mentor intelectual de tudo que aconteceu no pós-eleição de 2022 e que culminou no 8 de janeiro, Jair Bolsonaro, em um ato desesperado, convoca um ato na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro. Segundo ele, que queria dar um golpe de Estado, a gente precisa lembrar disso, tá? Ele queria dar um golpe de Estado, mas disse que o ato será em defesa da democracia. E aqui a gente entende como é que o Bolsonaro é uma figura tão cretina, né? Tão escroque, tão marginal politicamente falando, e marginal moralmente falando também, que toda vez que alguma coisa chega próximo de atingir a ele, ele muda logo o discurso. Ele é anti-direitos humanos, mas se ele for preso, ele quer, ou como os golpistas do 8 de janeiro foram presos, ele quer defesa dos direitos humanos. Eles são contra a censura, mas quando alguém faz qualquer tipo de denúncia contra eles, eles são a favor da censura, defendem a liberdade de expressão da boca para fora, são anti-democracia, são pró-ditadura, mas quando eles são responsabilizados por atacar a democracia e tentar implementar uma suposta ditadura, eles mudam o discurso e dizem que na verdade eles nunca defenderam a ditadura e sempre apoiaram a democracia. E eu vou mostrar para vocês um trecho desse vídeo aqui, que o material foi publicado nas redes sociais dele. Eu vou explicar o porquê que o Bolsonaro tá querendo fazer essa manifestação, tá? Que na minha opinião, diferente das outras, essa vai dar muita gente. Eu vou explicar por quê que essa vai dar mais gente do que as outras deram, e eu vou explicar o que é que pode estar por trás aí desse medo do Jair Bolsonaro, tá? Que quer convocar esses atos aqui pro dia 25, perdão, de janeiro, de fevereiro. Eu quero mostrar para vocês aqui, junto com vocês. Vamos ouvir e ver juntos aqui, tá? Olá, amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discurso, uma fotografia de todos vocês,
porque vocês são as pessoas mais importantes deste evento, para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos. Deus, pátria, família e liberdade. Até lá, se Deus quiser. O interessante é que ele cita de novo o lema fascista, né? Deus, pátria, família, né? E a liberdade é só para atualizar um pouco essa pauta, mas essa é uma frase, né? É um lema do fascismo. Se vocês procurarem movimentos fascistas, inclusive do Brasil, que tinham conexões no início dos anos 30, anos 20 ali, com movimentos neonazistas, nazistas naquela época, né? Você vai ver que era a mesma referência, né? Deus, pátria e família. Mesmo lema que ele utiliza agora, assim como ele utilizou em 2018, Brasil acima de tudo, né? Fazendo uma suposta alusão ao Deutschland über alles, a Alemanha acima de tudo, que é um fragmento do hino alemão, mas que foi utilizado por Adolf Hitler como um trecho da propaganda supostamente nacionalista do regime nazista naquele período da história. Por que que Bolsonaro está convocando Carlito Atos para a Avenida Paulista, para tirar uma fotografia, para provar que ele não quer golpe de Estado, que ele quer defender a democracia e pedir, inclusive, para não levarem cartaz atacando ninguém? O motivo é bem simples, tá? A memória que a gente tem é desse dia aqui, ó. Opa, é esse dia aqui que a gente tem memória. Vamos ouvir juntos aqui. Então a gente tem lembrança dele aí com o Alexandre de Moraes, chamando o ministro Alexandre de Moraes de canalha. E nesse mesmo vídeo ele disse que nenhuma decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, este presidente irá cumprir. Palavras dele, que hoje alega que quer defender a democracia, mas que de acordo com diálogos, inclusive mensagens de áudio, a voz do Mauro Cid, que inclusive segundo o Bolsonaro, quando teve a quebra do sigilo telemático do Mauro Cid, o Bolsonaro disse que o sigilo que foi quebrado não foi o do Mauro Cid, foi o dele, tá? Então, obviamente, que tudo que o Mauro Cid estava falando ali em nome dele representava, em tese, os pensamentos dele. E o que é que ele vai e diz agora? Que não defende golpe de Estado, que é em favor da democracia. E ele quer criar essa narrativa. Por que que ele quer criar essa narrativa? Porque a materialidade construída, como eu já falei, de áudio, de mensagens, de testemunhos, de vídeo, provam o contrário. Ele está tentando criar aqui um álibi para dizer que não. Por exemplo, quando teve ali as manifestações depois da eleição, eu me recolhi no Palácio da Alvorada, não falei com ninguém, não fui estimular ninguém para nada. Quando teve, por exemplo, a tomada de posse do presidente Lula, eu saí do Brasil, então não participei dos atos golpistas do 8 de janeiro. Só que a justiça, a polícia, a materialidade que está sendo buscada para poder conectar pontos importantes ao que aconteceu e ao Jair Messias Bolsonaro, figuras ligadas ao clã, traz ali um entendimento evidente que não era isso que acontecia. Ele estava tentando criar esse álibi, porque caso não desse certo, ele alegaria o que ele vai tentar alegar agora, que não, que ele sempre foi um defensor da democracia, que ele nunca quis ditadura, nunca quis golpe de Estado, que ele sempre foi um presidente da República que seguiu a lei, e que isso e que aquilo. Eu quero trazer para vocês um ponto importante assim, aqui, no que diz o CPP, né, que é o Código de Processo Penal, que fala aqui sobre o que diz o artigo 312, que fala sobre o pedido de prisão preventiva. Eu acredito que o Bolsonaro está tentando criar uma comoção popular, que eu não acredito que vai ter uma adesão gigantesca, mas eu já adianto para vocês que essa manifestação do dia 25 vai ser maior do que as outras que a gente viu, inclusive que ele nem participou. Por que eu acredito que será maior? Porque neste caso, como a gente tem acompanhado, e o próprio vídeo mostra isso, lá na reunião, tinha a presença até de deputado bolsonarista naquela reunião. E de acordo com um dos diálogos que o Mauro Cid teve, e que foi descoberto pela polícia também, ele disse ali para pessoas que estavam fazendo parte da trama golpista que o Bolsonaro estava sendo pressionado, inclusive, por deputados. Então, o que é que eu acho que vai acontecer? A polícia está chegando, se não já chegou em alguns desses deputados, e aí o que que eles vão fazer? Convocar os deputados de São Paulo, tanto federais quanto estaduais, além do senador eleito ali por São Paulo, que é ligado ao bolsonarismo, né, o Marcos Pontes, o astronauta. Vão tentar trazer também vereadores da capital, que são bolsonaristas, para levar a sua base ali. E aí, quando eu falo base, é você, por exemplo, o cara trabalha no gabinete do deputado bolsonarista, do vereador bolsonarista Rubio Nunes, que diz que não é bolsonarista, mas a gente tem visto aí a postura dele, que claramente enquadra ele no bolsonarismo. E aí, o que ele vai fazer? Vai convocar que todo o seu gabinete compareça em um ato como esse e pedir para que cada membro do gabinete leve um amigo ou um parente.
A pessoa com medo de perder o emprego vai dar um jeito de levar, assim como os outros vereadores, assim como os outros deputados estaduais, assim como os deputados federais. Então a gente vai ter em São Paulo, e sem falar também em empresários que financiaram, por exemplo, também os atos golpistas, que provavelmente irão liberar os funcionários também, para que compareçam no ato da Avenida Paulista, porque eles sabem que se o Bolsonaro cair, além de ele ser um covarde, babão, medroso, que vai abrir a boca e falar tudo, eles sabem que eles também podem rolar. Então eu acredito que no dia 25 a gente vai ter, de todos os movimentos que teve depois ali da derrota do Bolsonaro, convocados por bolsonaristas, esse será o maior, porque vai estar contando com a presença do Bolsonaro, mas eu ainda acredito que não será nem de longe do tamanho que foi em 2021, por exemplo, e em outros períodos da história do neofascismo brasileiro, na figura do movimento que a gente conhece como bolsonarismo. Só que por que ele está desesperado com relação a tudo isso? Porque a polícia já tem materialidade para poder prendê-lo. Muita gente está dizendo que não tem, que é difícil, outros estão dizendo que tem. Para mim, como estudante de direito, está claro que a materialidade está consolidada. Eu vou ler para vocês o que diz aqui o Código Penal no artigo 300, o Código de Processo Penal no artigo 312, e vou ler também os parágrafos 1º e parágrafo 2º. Está aqui, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica ou por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Traduzindo, a polícia já tem materialidade do envolvimento do Bolsonaro no crime, a polícia suspeita que vazamentos da operação estão sendo feitos, inclusive para o Carlos Bolsonaro e para o Jair Messias Bolsonaro, então isso atrapalha o curso da investigação. Além desses atos que ele fica convocando, esses ataques públicos que ele fica fazendo contra o Estado Democrático de Direito, que causa instabilidade política, jurídica e social. Então, já se tem os elementos preenchidos. E como é que a gente consegue entender isso? Porque tem algumas medidas que ele deveria seguir que ele não está seguindo. Parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. A decisão, parágrafo 2º, tá? A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo à existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. A gente já tem fatos novos, a gente tem um vídeo que comprova a reunião golpista, a gente tem mensagens no celular do Mauro Cid, a gente tem uma cópia da minuta golpista apreendida no gabinete do Jair Messias Bolsonaro, além de outros elementos probatórios que a gente consegue associar e encontrar, e outros ainda que a polícia nem tornou público ainda. Por quê? Porque alguns materiais não tornam-se públicos, nem mesmo para a defesa durante o curso da investigação, para não ter ali algum tipo de risco de adulteração no que pode ser descoberto. Então, esse desespero do Bolsonaro todo é para tentar criar um álibi, só que não vai dar certo, porque mesmo ele pedindo, escreva o que eu tô dizendo para vocês, mesmo ele pedindo para que ninguém leve cartaz contra ninguém, os bolsonaristas foram radicalizados a um jeito tão grande que eles não se importam mais se o Bolsonaro for preso ou não, desde que o movimento extremista prossiga. E o ódio que eles plantaram contra o STF, contra o ministro Alexandre de Moraes, vai ficar evidente, porque apoiadores dele entendem ali que o maior inimigo do Brasil seria supostamente Alexandre de Moraes. E é um momento que eles vão poder externar esse ódio que eles têm do Alexandre de Moraes. Vocês acham que eles realmente não irão mostrar isso? Claro que vão. E eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo por gentileza. Lembrar para vocês aqui que a Polícia Federal está prevendo aí, ouviu o depoimento do Bolsonaro, eu estava vendo em alguns portais aqui, no segundo semestre de 2024. Eu não sei se chegará a tanto tempo não, tá? Pela quantidade de materialidade que a gente tem, o depoimento que a gente vai ter agora no final do mês do general Heleno, não, do Ramagem. A gente vai ter também muito em breve o depoimento do general Heleno, e eu acredito que o depoimento do Bolsonaro também acontecerá no primeiro semestre. Ele tá desesperado, meus amigos. É a única resposta para isso. Por isso que ele tá convocando tantos atos, por isso que ele tá tão desesperado aí, perdão, porque ele tá tentando produzir algum tipo de prova para mostrar que ele nunca convocou nada, que ele nunca foi chefe de nada. O problema é que tem várias testemunhas, vários materiais e o próprio vídeo que mostram o oposto, tá bom? Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like. Boa terça-feira de carnaval pra vocês. Aproveite esse último dia, beba bastante água, tá? Se você estiver num lugar que tenha sol. E cuidado aí pra se beber, não dirigir, tá bom? No mais, como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.